Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Olá, hoje é terça-feira, dia 26 de março de 2024 e o Bem Viver está no ar. Hoje a apresentação é por minha conta, Afonso Bezerra. Vou acompanhar você nessa boa prosa durante as férias do meu colega Lucas Weber. E vamos aos destaques desta terça-feira. Uma entrevista com Antônio Pitanga sobre a homenagem que ele irá receber no 26º Festival de Cinema Brasileiro, lá de Paris, e sobre o seu mais recente trabalho como diretor de cinema à frente do longa-metragem Malês. Polícia Federal aponta questão fundiária e influência política como motivação do assassinato de Marielle Franco. Projeto do MST em parceria com universidades leva aulas de música para assentamentos no Maranhão. E relatório do governo federal sobre transparência salarial revela que mulheres ganham 19% a menos que homens, exercendo a mesma função. PL que regulamenta o ofício de motorista de aplicativo enfrenta resistência da categoria e comissão da Câmara pede fim da urgência. Essas e outras notícias você ouve a partir de agora. A gente começa o programa desta terça-feira trazendo destaques sobre os acontecimentos desse último domingo, dia 24 de março, envolvendo o caso do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Após 6 anos, em um domingo de Ramos pela manhã, os irmãos Domingos Brazão e Chiquinho Brazão e o ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa, foram presos, suspeitos de serem os mandantes do crime. Segundo o relatório da investigação da Polícia Federal, as motivações do crime estão relacionadas com questões fundiárias, de áreas de interesse da milícia carioca. Vamos ouvir mais detalhes na reportagem de Igor Carvalho, com locução de Douglas Matos. Após a prisão do deputado federal Chiquinho Brazão, ex-União Brasil, Domingos Brazão, irmão dele, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, e Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil Fluminense, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, tornou pública a investigação sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco. De acordo com o documento, os irmãos Brazão decidiram encomendar o assassinato de Marielle porque ela estaria se opondo à votação de um projeto de lei de autoria de Chiquinho Brazão, que era vereador na época. Esse projeto, conhecido como PL da Grilagem, tratava da regularização de lotes em bairros onde atuam as milícias do Rio de Janeiro. Marielle Franco e o PSOL eram opositores à proposta, que ironicamente acabou sendo aprovada no dia da morte dela, em 14 de março de 2018, com 27 votos favoráveis, uma votação muito apertada, já que o mínimo era 26 votos. O desgaste político para a aprovação da matéria teria irritado Chiquinho Brazão. De acordo com as investigações, os milicianos infiltraram um homem chamado Laerte Silva de Lima no PSOL para conseguir informações sobre a rotina de Marielle Franco. O infiltrado teria dito que a vereadora trabalhava nas áreas de milícias para que o projeto não ganhasse adesão popular. O texto da Polícia Federal diz, abre aspas, como dito, Rony Lessa ouviu de Domingos Brazão que o infiltrado Laerte teria levantado que Marielle pediu para a população não aderir a novos loteamentos situados em áreas de milícia, fecha aspas. A intenção de Marielle Franco era que as áreas fossem entregues pelo poder público para moradia popular, mas os milicianos esperavam lucrar com a construção de imóveis irregulares que atenderiam às classes médias e altas da região. Em entrevista coletiva, ainda no domingo, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, comentou a contenda entre Marielle Franco e Chiquinho Brazão, apontada como estopim para a morte da vereadora. O ministro lembrou que ela se opunha justamente a esse grupo que na Câmara Municipal do Rio de Janeiro queria regularizar terras para usá-las com fins comerciais, enquanto o grupo da vereadora queria utilizar essas terras para fins sociais e de moradia popular. Lewandowski ainda classificou as prisões dos suspeitos como uma vitória no combate ao crime organizado. Representa, a meu ver, um triunfo expressivo do Estado brasileiro contra a criminalidade organizada, depois de quase 5 anos
de investigações infrutíferas pela Polícia Civil do Rio. E ao que consta, as senhoras e os senhores verão, e alguns integrantes dessa polícia, infelizmente, durante todo esse tempo, lograram obstruir o avanço das investigações. Isso mostra que o crime organizado não terá sucesso aqui em nosso país, porque temos uma polícia forte, efetiva, e as forças de segurança, e aqui é preciso também elogiar o papel da Senapem, sobretudo no transporte dos presos, foi excepcional, dizendo então que as forças de segurança no Brasil estão alertas, atentas, estão suficientemente preparadas para enfrentar o crime organizado. A assessoria de imprensa de Domingos Brazão emitiu nota ao jornal Folha de São Paulo em que afirma que o conselheiro foi surpreendido pela decisão do STF. O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado afirma que inexiste, abre aspas, qualquer envolvimento com os personagens citados, ressaltando que as delações não devem ser tratadas como verdade absoluta, especialmente quando se trata da palavra de criminosos que fizeram dos assassinatos seu meio de vida, fecha aspas. Ao UOL, a defesa de Rivaldo Barbosa justificou a ausência de manifestação por ainda não ter tido acesso aos autos, nem a decisão que decretou as prisões. Até o momento, não houve manifestação por parte do deputado federal Chiquinho Brazão. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho. Locução, Douglas Matos. E a primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade manter a prisão dos acusados. A ministra Carmen Lúcia e os ministros Cristiano Zanin, Flávio Dino e Luiz Fux se somaram à decisão de Alexandre de Moraes. E Domingos Brazão, Chiquinho Brazão e Rivaldo Barbosa vão continuar presos. E com a prisão dos acusados do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes, organizações de defesa dos direitos humanos chamam a atenção para a impunidade que gira em torno dos crimes contra os defensores no Brasil. Vamos ouvir na reportagem de Tâmara Freire, da Rádio Agência Nacional. Organizações de defesa dos direitos humanos dizem que as descobertas do caso Marielle Franco refletem como a impunidade é uma marca dos crimes cometidos contra defensores no Brasil. Depois de 6 anos, as investigações finalmente chegaram aos suspeitos de serem os mandantes do assassinato da vereadora e do motorista Anderson Gomes, mas apontaram também que policiais ajudaram a planejar o crime e dificultar as averiguações. A diretora executiva da Anistia no Brasil, Jurema Werneck, diz que as prisões são um avanço, mas não a solução completa. Mas um avanço não quer dizer que a justiça foi feita. Ainda há um caminho pela frente. Porque o que a gente vê, agentes do Estado ou agentes acobertados por agentes do Estado produzindo crimes bárbaros. O Brasil é conhecido mundialmente pela sua impunidade. As autoridades brasileiras falharam terrivelmente. Queremos que a justiça seja feita para Marielle, a justiça seja feita para Anderson e que a justiça seja feita para garantir que não haja mais repetição, que defensores e defensoras de direitos humanos estarão a salvo no Brasil. Neste domingo foram presos o deputado federal Chiquinho Brazão, seu irmão, o conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, Domingos Brazão, e o ex-chefe da Polícia Civil Fluminense, Rivaldo Barbosa. Os 2 primeiros teriam encomendado a morte de Marielle, enquanto Barbosa teria ajudado no planejamento e atrapalhado a elucidação do crime. A presidenta do Instituto Marielle Franco, Lígia Batista, reiterou que o caso só estará concluído quando todos os envolvidos forem condenados. Quando a gente tem essas pessoas responsabilizadas pelo que fizeram, a gente tem também uma mensagem muito contundente do Estado brasileiro sobre não admitir que algo como o que aconteceu com Marielle Franco em 14 de março de 2018 possa acontecer com qualquer outra pessoa que faz hoje a disputa da política institucional, né? E que é inaceitável que a lógica da nossa cultura política seja a lógica do extermínio. Para a advogada da organização Terra de Direitos e representante do Comitê Brasileiro de Defensoras e Defensores de Direitos Humanos, Camila Gomes, não se pode esquecer o que levou os acusados a planejarem e executarem o crime. A relação direta entre o crime que foi cometido contra Marielle e a sua atividade
em defesa de direitos. Esse é um elemento importante de ser ressaltado, que tem marcado a história do nosso país, que é o uso da violência para silenciar pessoas que lutam por direitos e que se organizam para lutar por direitos e que, inclusive, ocupam cargos políticos. E a impunidade é uma das engrenagens dessa violência. Como a própria máquina pública operou para obstruir a justiça, o que é um fato extremamente grave. O Comitê Justiça por Marielle e Anderson, que reúne os familiares das vítimas, a Justiça Global e as 3 entidades ouvidas, também declarou em um comunicado que a justiça vai além da responsabilização dos executores e dos mandantes. Também é preciso reparação aos familiares e medidas de não repetição, ou seja, de prevenção contra outros casos de violência política, de gênero e raça. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tâmara Freire. E a gente reforça aqui aquele recadinho que ninguém pode esquecer. Você lembra qual é? Vou contar agora. É o seguinte: é possível retransmitir o nosso programa Bem Viver aí na grade de programação da sua rádio. Já são mais de 100 emissoras fazendo a retransmissão em todo o país. A lista dessas rádios está disponível lá no nosso site. Se você representa uma emissora e quiser entrar nessa rede, basta se cadastrar acessando o radio.brasildefato.com.br. Lá você clica em como ser uma rádio parceira e pronto, você já fez a parceria com a gente. E não esqueça, estamos também nas principais plataformas de podcasts. Dá para ouvir o programa no seu tempo, a hora que você quiser. É só acessar o site do Brasil de Fato ou buscar o programa nas principais plataformas de podcasts como Spotify, Deezer e Google Podcasts. E mudando um pouco de assunto, a gente te convida agora a ouvir um bate-papo super especial que o nosso colega Lucas Weber teve com o ator Antônio Pitanga. Antônio recebe hoje, dia 26, uma homenagem que celebra a sua trajetória artística lá no 26º Festival de Cinema Brasileiro de Paris. Vamos ouvir a entrevista que ficou super bacana. Agora no Bem Viver a gente tem o prazer de receber nada mais, nada menos que Antônio Pitanga, ator, diretor, uma entidade quando o tema é teledramaturgia, dramaturgia, cinema, enfim, uma pessoa que tem muito para compartilhar e com certeza muito ainda para produzir, porque a gente sabe que desse homem o que vem é beleza. Antes de tudo, Antônio, obrigado demais pela disponibilidade para conversar com a gente. Não, obrigado. Estou à disposição. Falar de cinema, teatro, falar da cultura em geral, né, me envolve, é apaixonante, né? Apaixonante por ser um brasileiro e munido de tantas informações culturais, né? Seja dos povos originários, africanos, do imigrante, Brasil, né? Desse tamanho continental, baiano, então é uma fonte muito rica. Então, sempre para mim é um prazer falar desses assuntos, de vários assuntos, né, voltados para a cultura, né, para pilar importante desse país, Brasil. Que lindo, que lindo. Obrigado por essa frase de abertura, por esse abre-alas. Antônio, o senhor foi convidado aí, né? Vai ser a personalidade de honra, né? Vai ser super homenageado no Festival de Cinema Brasileiro de Paris, que acontece agora no finalzinho de março, e muito por conta desse novo filme que está chegando, esse novo longa, Malês. Conta um pouquinho pra gente o que o senhor pode adiantar pra gente dessa produção, por favor. Olha, Malês é um projeto, né, que eu estou voltado nele há praticamente 26 anos, né? Quando eu tive o primeiro movimento, eu e o Glauber Rocha, ainda vivo, a gente fazia o último filme dele, Idade da Terra, e nós, os baianos que saíram da Bahia, o Cinema Novo, para morar no Rio, em São Paulo, e esse filme que eu fiz com ele, Idade da Terra, era exatamente a proposta, né, um movimento que ele estava fazendo para que voltássemos para a Bahia. Porque no que saímos da Bahia não existe espaço vazio na política e na cultura, né? Os baianos, né, aqueles que nós éramos os ídolos deles, Caetano, Gil, Bethânia, Gal, aí eles ocuparam, né? E deu no que deu, que é maravilhoso essa saída nossa, a explosão da música baiana, brasileira, né? E o Glauber, né, na Idade da Terra, está na hora da gente voltar para casa, Pitanga. E um dos projetos dele, que ele me tocava, era fazer exatamente balés, né?
E ele disse, não, vamos voltar e eu quero produzir Malês para você. Isso o Gomes já morreu quase há 30 anos atrás, né? Então, e ficou adormecido ali, e quando me deu a vontade de ver no filme do Spielberg, Amistad, né, eu disse, não, nós temos uma história maravilhosa, né, que é a história do Brasil, não é a história do negro, a história do Brasil, que é um dos mais importantes, ou o mais importante levante feito nesse país, por negro do Islã, negro do Candomblé, né, negro católico, né, a população em si negra escravizada, né, que nesse movimento a possibilidade não, e a bandeira correta de levantar uma democracia contra o preconceito, contra o tipo de perseguição, de racismo, né? E exatamente aí é que eu deitei em cima dessa ideia, dessa narrativa, dessa história, se eu vou fazer esse filme. E levei um tempo, há 12 anos atrás, agora, eu estou seguidamente, produção do Flávio Tambellini, roteiro de Manuela Dias, chamei a Manuela Dias, vamos fazer esse argumento, vamos fazer esse filme. Fiz um argumento com Orlando Senna, né? E fizemos o roteiro, entreguei para que a Manuela Dias fizesse o roteiro. Era novinha, estava começando a pensar Manuela Dias quase há 14, 13, 14 anos atrás, né? E fez um dos mais belos trabalhos, né? Tomou para si, vestiu a camisa, e é um projeto maravilhoso que eu consegui filmar, né? Com toda a pandemia, com todos os problemas de apoio financeiro e tal, e filmei, está filmado e estou finalizando. Quer dizer, é um, é, um, é um movimento que o Brasil não conhece, né? Eu acho que se tivesse mais seriedade, era para que o governo brasileiro tomasse esse projeto, que esse projeto não é do Pitanga, é dos estudantes, dos universitários, do povo, né? Minha ideia é poder projetar esse filme em todas as comunidades, nas praças, tá entendendo? Porque é a história do Brasil, como é a história também, né, de movimentos como Maria Filipa, na Bahia, né, fizeram, né, no 2 de julho, logo, né, antes do 7 de setembro, porque era um movimento de resistência, né, já que o Brasil ficou livre não em 1822, em 1823, por essas mulheres do Recôncavo, que fizeram o movimento. Então, são histórias que o Brasil não conhece. Parece que é a história do negro, não, é a história do Brasil, do povo brasileiro. Então, uma lei é essa chama, né, viva, né, que eu trago para a tela para que a gente possa discutir, ver, né, ter uma aproximação um pouco da nossa própria história. Que lindo, eu fico aqui só imaginando essa produção aí que traz desde Glauber Rocha, enfim, né, toda uma história do cinema nessa produção que conta, como o senhor disse, muito da história do Brasil. Eu tenho muita certeza de que esse filme aí vai repercutir muito bem quando chegar, tão ansioso demais para ele poder desembarcar aqui no É. Brasil. E é um filme que conta com teus filhos também, não é? Com o Rocco e a Camila. Não, você tem uma ideia, né, que o meu Malês, o filme Malês, é, é de escola, mesmo falando, mesmo universo da obra da grande Ana Maria Gonçalves, Um Defeito de Cor, nós estamos falando do mesmo assunto, só que o olhar dela é um olhar feminino, né, da Luísa Maim, né, o meu já é um olhar pela cabeça histórica. Então, só para entender a força dos malês, quando ela se torna enredo da Portela, Um Defeito de Cor, né? Duas edições foram vendidas só no carnaval de Um Defeito de Cor, de um livro de mais de 950 páginas. Entendendo? Então, essa é a história que eu quero contar, que eu estou contando, né? Que tem a Camila, Camila Pitanga, o Rô Pitanga, né? Patrícia Pilar, Rodrigo Odé, Bucaça, né? Ser Heraldo de Deus, né? Você tem Edivana Carvalho, que agora está brilhando na novela Renascer. Você tem um time aí de profissionais atrás das câmeras, né? A trilha sonora é feita por
Antônio Pinto, a fotografia do Pedro Farcas, produção do Flávio Tambelino, um produtor conceituadíssimo. Então, estou bem, eu acho que muito seguro para poder estrear esse filme. Estamos trabalhando na finalização para que a gente possa colocar ainda no mês de março na seleção para ser escolhido lá, ou não, mas para a seleção de Cannes. Olha isso, pretensões altas, fazendo jus a todo esse elenco, a todo mundo que está por trás e na frente das câmeras, né, Antônio? Nós estamos preparando exatamente isso, porque agora, já no mês de março, na segunda semana de março, a gente já tem que entregar, né, para a seleção, né, para a seleção exatamente que escolhe os filmes que vão para o Festival de Cannes em maio, né? Então, é esse o projeto. Primeiro, apresentar para que a gente possa fazer parte dessa seleção, né? Se Deus quiser, faremos, né? E representar o Brasil no Festival de Cannes. E qualquer coisa. Daí, a partir daí, ele já está no caminho de fazer outros festivais e fazer a grande estreia no Brasil. Com certeza. Antônio, como que é um pouquinho dessa sensação? Compartilha um pouquinho para a gente essa sensação de trabalhar com os filhos. Eu sei que vocês já atuaram juntos numa peça, Embarque Imediato, que circulou em algumas cidades, aqui em São Paulo, por exemplo, em 2020, mas é a primeira vez que o trio está no cinema? Diretamente assim. Primeira vez, não. Primeira vez adulto, né? Porque a primeira vez eu era o diretor de elenco, né, co-diretor do filme Quilombo, do Cacá Diegues, né, na década de 80. Né, Camila já tinha 3 anos e o Rocco tinha 1 ano. Então, ele já participava do Quilombo, né, uma participação mínima, especial das crianças amassando barro, né, para fazer aquelas casas de supapo, né? Então, já foi a estreia. Depois eu tive a oportunidade de estar no Orfeu do Carnaval com a Camila, né? Direção do Haroldo Costa. E mais agora, mais próximo, né? Com a peça Embarque Imediato, aí com o Rocco e a Camila em vídeo, né? Para uma participação especial no Embarque Imediato. Agora, assim, evidentemente, com o personagem, com a musculatura, uma importância muito grande, já adulto, assim, contracenando, né? Contracenando com os dois, é a primeira vez, que é o Malês. Bacana demais, hein? Só vai aumentando a expectativa para essa grande produção. E, Antônio, o senhor, afinal, prefere estar na frente ou atrás da câmera? Porque tem uma trajetória super consolidada na frente da câmera, mas agora também está cheio de produção atrás, enfim, como que é isso, essa divisão para o senhor? Não, eu sempre tive uma paixão, né, e um envolvimento do cinema. Eu sou uma pessoa bem da antiga, do século passado, que a gente não era só ator, a gente estava sempre envolvido, né, com o fazimento de fazer cinema, né, seja da parte técnica, seja atuando, né, participando inteiramente da criação, né, desse grande momento, acontecimento que me tive a honra, né, de começar, e já em 1959, com o Baía dos Santos, entendendo, né, que é o cinema que a gente fazia, o envolvimento total, né? Tá na frente, mas também está linkado, né, com todo o movimento, seja da fotografia, da direção de arte, do roteiro, né, do figurino, do som, né? Eu sempre fui curioso para isso. Então, mas eu sempre, mesmo fazendo mais, participando de muitos filmes, muitos movimentos do cinema brasileiro, né? Já vão quase 80 e tantos filmes, né? Eu sempre achei que estar atrás das câmeras tinha uma necessidade de dizer alguma coisa. Eu, como ator, que estou sempre à frente das câmeras. Então, foi assim com o nascimento da Camila, em 1977, quando eu fiz o meu primeiro filme, né, pela Embrafilme, né, cujo presidente da época era o Celso Amorim, né, que é hoje o articulador político internacional do Lula. Ele era o presidente da Embrafilme, e eu fiz Na Boca do Mundo, que fui convidado pela Semana dos Realizadores, em Cannes, para estar lá, né? E fui.
né, em 1978. E agora, né, nos 80 anos, depois de ter participado de um projeto da Camila, do Beto Brant, que era um documentário sobre Pitanga, veio exatamente nessa pegada, nessa passada de viver o cinema e tentar interagir o cinema e a vida, né? Que é isso que aconteceu com o documentário Pitanga, que foi isso que aconteceu na minha vida, e esses registros dos amigos, das amigas, dos profissionais da área. E depois disso, depois de ter participado desse grande momento em que o Beto Brant e a Camila Pitanga fizeram esse documentário Pitanga, me acendeu a vontade também, depois dos 80 anos, né, fazer o Malês, e aquele que estava guardado, né, e aquela vontade glauberiana, vamos fazer, e está acontecendo agora. Quer dizer, tem uma razão, né, de fazer o Malês, porque alguém tem que contar a história do Brasil, que não é só a história do negro, né? É um movimento dos negros, de negros brasileiros, né? Mas é uma história do Brasil. Então, eu senti a hora e o momento, coçou, né? Fiquei muito aguçado e vou fazer, e fiz. Né? Agora está pronto, é um filme de época, um filme de 1835, né? Uma superprodução, evidentemente, dentro das condições brasileiras, um baixo orçamento, né? Mas um filme de quase mais de 14 milhões, então um elenco grande, né? Uma direção de fotografia, direção de arte do Rafael Cabeça, da Rô Figurino, né? Urandê Maquiagem, você tem uma equipe, né, de ponta, né? Produção do Flávio Tambellini, roteiro da Manuela Dias. Então eu estou cercado do que quiser. Aí eu estou dizendo assim, eu posso fazer, estou pronto, tenho uma equipe, tenho uma família. E sempre foi assim, dessa maneira que eu via e vejo o cinema brasileiro. O cinema brasileiro é feito por uma família, né, que se envolve, e todos eles, né, estão ali aptos a contar aquela história que, em princípio, é a tua história, passa a ser a história de todos nós. Que lindo, Antônio. Agora que você estava falando sobre o cinema brasileiro, eu queria trazer justamente esse tema agora para fechar nossa conversa, porque agora no começo do ano a gente teve a sanção do presidente Lula dessa lei que obriga filmes brasileiros em salas de cinema até 2023, a chamada cota da tela, né, que vigorou durante 20 anos no país, Exatamente. mas deixou de ficar em vigor em 2021 e agora volta. Esse é um caminho importante para essa cultura do cinema cada vez mais entrar no perfil do brasileiro, para a gente começar a valorizar mais as nossas produções, olhar para entender que é uma maneira de se conhecer? Claro que é. Né? A gente dizia, muitos anos atrás, décadas passadas, da minha infância, né? Que o que é bom para o estrangeiro é bom para o Brasil. Né? Nem tudo é isso, nem tudo é verdade, mas tem uma coisa que a gente devia copiar: o cinema americano. O cinema americano, durante anos, décadas, mentiu para a gente, e a gente acreditou numa democracia racial. Né? Mas por que isso? Porque quando eu tive a oportunidade, já adulto, de ir aos Estados Unidos, eu já conhecia os Estados Unidos, porque o Tesouro Nacional americano investia no marketing, nessa grande vitrine do audiovisual. Quer dizer, foi sempre, né, um retorno financeiro, econômico para os Estados Unidos, o cinema americano, porque mostrava através do cinema coisas fantásticas dos Estados Unidos, que é o cinema. E você ficava naquele lugar mais distante, fora da América do Norte, querendo ir aos Estados Unidos. Pois é, nós somos um povo talvez a cultura mais rica do planeta, é o Brasil. É um país de tamanho continental, né, com uma cultura dos povos originários, do povo sequestrado, negro, que trouxe da mãe África uma cultura que plantou aqui, seja a questão da culinária, seja a questão da música, seja a questão da dança, quer dizer, o brasileiro ri, né, com todas as dificuldades, porque extraiu da mãe África uma cultura, né, de um projeto humano maravilhoso, né, que é o ser.
né, que dança, que canta, né? Então, eu acho que isso, quando o Lula resgata isso, que foi nesse último governo da tragédia brasileira, e traz esse projeto de volta, já que é um projeto que a gente já tinha conquistado lá atrás, né? Conseguimos até fazer 8x1, 6x1, 6 filmes estrangeiros, um brasileiro, um documentário, um curta-metragem. Tá? Tudo isso foi para água abaixo, foi para o ralo. E o Lula volta no terceiro mandato e resgata isso, porque não é favor nenhum. Nós representamos da cultura quase 4% do PIB. São 23 bilhões de trabalhador de retorno que se dá à arte, seja na dança, seja no teatro, seja na música, seja no cinema, seja nas artes plásticas, na poesia. É um cinema, é uma cultura riquíssima. Então, quando você abre essa possibilidade e dá o retorno, o Brasil está voltando às suas origens de reconhecer a cultura como um pilar importante do país. Então, agora mesmo, né, o Jean Paul, presidente da Petrobras, né, resgatou um projeto antigo da Petrobras e está colocando, a partir desse ano de 2024, né, um apoio à cultura, ao audiovisual, ao teatro, de 250 milhões. É isso que tem que ser. Não é favor nenhum. É apenas a obrigação, né? É o que precisa para o povo continuar expressando, se entendendo, se conhecendo. Antônio, a vontade era... O saber é tão importante quanto o comer, né? A criatura que não tem o saber, ele é nulo. Você precisa saber quem é você, né? E o brasileiro carece disso. É através dessas manifestações culturais, né? Vide aí o carnaval, né? Vide o futebol, como como acontece essa interação, por que não a poesia, por que não o teatro, né? Tudo isso faz parte de um conjunto cultural que o país tem de riqueza e deixou fechado ali as 7 chaves, né? Então o Lula agora abre e é um sol que brilha de novo em um país de tamanho continental, né, do Iapoque ao Chuí, que pode fazer a sua manifestação ou a sua apresentação cultural maranhense, alagoano, pernambucano, baiano, mineiro, paulista, carioca. Então é isso. Agora mesmo acabei de fazer um filme no Rio Grande do Norte, lá em Natal. Vou fazer um agora, terminando no final desse ano, já início desse ano, final desse ano, um filme em Fortaleza. Quer dizer, como é que se tem oportunidade para que eu possa estar aqui, estar ali? Todos eles, atores, atrizes, têm essa oportunidade de ser chamado, e esses lugares mais distantes, mais longínquos do seu habitat, exalando cultura. Né? Então, eu acho que é isso que a gente precisa, né, de ler, de assistir, de participar, né, de um Brasil tão rico que possa ser dividido culturalmente para o conhecimento, para que não fique nos lugares mais longínquos e more ali, aconteça ali. A gente tem essa oportunidade de abrir a tela e poder interagir com as pessoas, né? E a gente não é por acaso que a gente fala a mesma língua do Iapoque ao Chuí. Todo mundo fala português. É isso, e temos que botar isso para frente. Viva o povo brasileiro. Antônio Pitanga, a vontade era passar aqui mais algumas horas conversando com o senhor, a vontade era marcar um bar para a gente poder discutir toda essa prosa que o senhor está trazendo, mas infelizmente o tempo urge e o nosso papo por hoje vai ter que ficar por aqui, mas obrigado demais por essa disponibilidade para conversar com o Brasil de fato, viu, amigo? Eu que te agradeço, obrigado. Demorou, né? Mas aconteceu. O que importa é que aconteceu e vai acontecer de novo. A gente não vai te deixar quieto, não. A gente quer conversar contigo sempre. A gente acabou de bater. Depois dessa homenagem lá em Paris, né? Opa! Eu acho que... Já vamos marcar. Dia 3 de abril queremos tu aqui para saber como que foi, hein? Tá Os bom, detalhes. Tá bom.
Com certeza, estarei. Obrigado, um abraço a todos os profissionais da área. Ótimo, muito obrigado. A gente acabou de conversar com o ator e diretor Antônio Pitanga, ele que está com esse pré-lançamento em mãos, aí o filme Malês, uma produção que vem ainda da parceria dele. Se alimentar como um ato político e comida sem veneno? O Armazém do Campo reúne as duas coisas com a agricultura familiar orgânica e agroecológica dos assentamentos da reforma agrária. São várias lojas espalhadas pelo Brasil com produtos do Movimento Sem Terra, MST, além de atividades culturais, cafeteria e almoços coletivos. Encontre o Armazém do Campo mais próximo de você pelas redes sociais e venha. Traga sua família e amigos para conhecer um novo jeito de comer bem. E ficam em cartaz até amanhã, dia 27, os filmes que fazem parte da terceira edição da mostra Oju, Roda Sesc de Cinemas Negros em São Paulo. Ao todo, são 25 filmes que retratam a diversidade da produção audiovisual feita por criadores e criadoras negras. A mostra Oju é uma iniciativa que busca celebrar a presença negra no cinema, como nos conta Joana Cortes, repórter da Rádio Agência Nacional. Até a próxima quarta-feira, 27 de março, 25 filmes estão em cartaz na terceira edição da mostra Oju, Roda Sesc de Cinemas Negros. Quem estiver na cidade de São Paulo, no litoral ou no interior paulista, vai poder conhecer mais das histórias de vida da cantora Dolores Duran, do ator e comediante Grande Otelo e de Lupicínio Rodrigues, um dos maiores nomes do samba-canção brasileiro. Eles são protagonistas de 3 documentários exibidos na mostra. A Oju, que em Yorubá significa olho, traz para as telas do cinema diversidade de criadoras e criadores negros. Seja diante das câmeras ou nos bastidores da ampla rede de produção cinematográfica, a poética e o protagonismo das narrativas negras se misturam nas exibições para descolonizar o olhar. Mineira de Nova Lima, Viviane Pistache foi a curadora convidada desta edição da mostra. De acordo com a crítica de cinema, celebrar as presenças negras no cinema brasileiro é o fio narrativo que une todos os filmes desta edição. Celebrar tanto as gerações passadas, que foram pioneiras, marcando presença negra no nosso audiovisual. Essas gerações estão contempladas na mostra com biografias muito poderosas, Grande Otelo, Lupicínio, do Mussum, Claudinho Bochecha, e também celebrar gerações atuais que estão fazendo cinema. Então tem esse encontro de gerações e, claro, essas gerações muito herdeiras, do trabalho de que veio antes. Carioca da Tijuca, o cineasta Emílio Domingos tem 51 anos e faz parte da geração mais nova de documentaristas negros brasileiros. Emílio é diretor de 2 filmes que estão em cartaz na mostra Oju, Black Rio, Black Power e Chique Show. Em comum, os filmes trazem a importância da cena musical dos bailes blacks no Rio e em São Paulo nos anos 1970 e 1980. A primeira vez que eu ouvi falar de Black Rio era criança, e eu não podia ir nos bailes. As pessoas mais velhas falavam, eu ficava morrendo de curiosidade sobre o que era aquilo ali. A diferença de um filme para o outro é que o Black Rio, Black Power aborda a história da Sul Grand Prix, que era a maior equipe do Rio de Janeiro. O outro filme, o Chique Show, fala da Chique Show, a maior equipe aqui de São Paulo. Então, são 2 vertentes assim que disseminaram muito de toda a cultura negra que veio depois. Oju, Roda Sesc de Cinemas Negros, acontece em 14 unidades do Sesc São Paulo, na capital e no interior do estado. A programação completa inclui, além de filmes, debates, oficinas, rodas de conversas e shows. A maior parte das atividades será gratuita para todos os públicos. Para conhecer a programação, o ouvinte pode acessar sescsp.org.br. Da Rádio Nacional em São Paulo, Joana Cortes. E já que estamos falando de cultura e produção audiovisual, a gente destaca agora a mostra gratuita que está sendo realizada até o dia 28 de março, lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Estou falando da mostra Documentário e Militância na Ditadura Militar, que reúne 12 documentários sobre assuntos envolvendo o tema da ditadura e os movimentos populares da época.
E super importante para manter a questão da memória e da verdade. Quem chega com essas informações é a nossa repórter Denise Salomão. A Sala Redenção da Universidade Federal do Rio Grande do Sul recebe a mostra Documentário e Militância na Ditadura Militar, entre os dias 25 a 28 de março. Com curadoria de Duda Ribeiro, a programação apresenta 11 documentários sobre diferentes movimentos sociais produzidos na época da ditadura. As sessões acontecem às 4 da tarde e às 7 da noite, têm entrada franca e são abertas à comunidade em geral. O cinema está localizado no campus centro da universidade. As exibições dos filmes estão organizadas em 3 eixos temáticos de lutas sociais. O eixo Reforma Agrária aborda a luta por terras, enquanto o operariado paulista reúne filmes que clamam por melhores condições de trabalho. Por fim, o Indizível apresenta documentários que abordam diferentes pautas, como as crianças em situação de rua ou a denúncia às torturas e assassinatos da ditadura. De acordo com a programação, a mostra tem como objetivo aprofundar a reflexão sobre as lutas sociais. As projeções são acompanhadas de uma contextualização das obras, além de uma conversa com estudiosos da área em comunicação e cinema. A mostra de cinema é fruto da tese de doutorado de Duda Ribeiro, defendida em 2023 no curso de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Em seu estudo, a pesquisadora aborda as obras audiovisuais brasileiras que atuam como ferramenta de denúncia e de intervenção em conflitos. De acordo com Duda, durante a ditadura militar foram realizadas dezenas de documentários junto aos movimentos sociais ou como ferramentas nas lutas e demandas populares. Todos, no entanto, foram sufocados pela repressão. A lista com a programação e horários de exibição das obras está disponível na versão online desta reportagem no site do Brasil de Fato. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em Porto Alegre, locução Denise Salomão. E no mês em que é instituído o Dia Mundial da Água, no dia 22 de março, o UNICEF, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, faz um alerta. 61 mil crianças e adolescentes de Minas Gerais não possuem acesso adequado à água potável. Essa falta de acesso afeta mais diretamente as populações com maior vulnerabilidade social, segundo o próprio UNICEF. Vamos ouvir na reportagem da redação do Brasil de Fato em Belo Horizonte, com a locução de Douglas Matos. O UNICEF, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, chama a atenção para um problema que coloca em risco os direitos de meninas e meninos de Minas Gerais. 61 mil crianças e adolescentes de 0 a 19 anos vivem sem acesso adequado à água potável, o que corresponde a 1,2% das crianças e dos adolescentes no estado. No Brasil, são mais de 2 milhões e 100 mil. Os dados são de uma análise do UNICEF com base no Censo Demográfico de 2022 do IBGE e trazem um alerta sobre a urgência de investimentos para garantir o acesso adequado à água a todos, sem exceção. O levantamento foi divulgado no Dia Mundial da Água, no último 22 de março. Os dados do Censo Demográfico de 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostram que a falta de acesso à água afeta de forma mais intensa as populações em situação mais vulnerável, em especial negros, indígenas e moradores das regiões Norte e Nordeste. No Brasil, o percentual de crianças e adolescentes negros sem acesso adequado à água é o dobro do de brancos, 4,7% contra 2,2%. Já entre crianças e adolescentes indígenas, esse percentual é 11 vezes maior do que o de brancos, 25%. Em relação aos territórios, os 15 estados com maiores percentuais de crianças e adolescentes sem acesso adequado à água estão no norte e nordeste do país. Dados de 2016 da OMS, a Organização Mundial da Saúde, mostram que 20% das mortes de crianças abaixo de 5 anos por ano no mundo tem como causa a diarreia.
Um estudo da Fundação Oswaldo Cruz de 2022 estimou que crianças indígenas têm 14 vezes mais chances de morrer por diarreia comparado com outros grupos populacionais. De acordo com o comunicado feito pelo Unicef, é urgente implementar políticas públicas que garantam acesso adequado à água potável a cada criança e adolescente no país, com um olhar especial para aquelas em situação de maior vulnerabilidade. Os desafios de acesso à água se refletem também nas escolas. De acordo com o Censo Escolar 2023, no Brasil, 1.200.000 estudantes estão matriculados em mais de 7.500 escolas públicas que não têm acesso adequado à água potável no país. Entre eles, 224.000 meninos e meninas estão nas 3.000 escolas em que o acesso à água é inexistente. Em Minas Gerais, são 27 escolas públicas com água inexistente, onde estudam 1.269 alunos. O acesso precário ou inexistente à água pode gerar uma série de problemas que prejudicam o desenvolvimento de meninas e meninos em idade escolar, levando ao risco de doenças, abandono ou atraso escolar, além do aumento das desigualdades. Para mudar essa realidade, o Unicef recomenda priorizar investimento no setor, ampliar e fortalecer os serviços de acesso à água potável, priorizar as comunidades mais vulneráveis em programas e políticas de água, saneamento e higiene, e também aprovar o PL 5696 de 2023, que tramita no Congresso Nacional com o objetivo de garantir acesso à água potável nas instituições de ensino. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em Belo Horizonte e do Unicef Brasil. Locução, Douglas Matos. E na Câmara dos Deputados, a Comissão de Legislação Participativa vai entrar com um pedido de retirada de urgência da proposta de regulamentação do trabalho de motoristas por aplicativo. Isso porque a própria categoria tem mostrado resistência à regulamentação. A reportagem é de Cristiane Sampaio, com locução de Douglas Matos. A Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados vai solicitar ao governo Lula a retirada da urgência constitucional da proposta que regulamenta a profissão de motorista de aplicativo. Essa decisão foi tomada em audiência pública, ocorrida no colegiado após um pedido de manifestação dos trabalhadores da categoria. Segundo informou ao Brasil de Fato o presidente da comissão, Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, a solicitação deve ser formalmente encaminhada. A discussão gira em torno de um projeto de lei complementar de autoria do governo Lula que regulamenta o ofício dos motoristas que atuam de forma específica no transporte de passageiros. A tarja de urgência constitucional é um mecanismo que obriga o legislativo a apreciar o texto dentro de 45 dias. Faltam, portanto, menos de 25 dias para o fim do prazo, mas o presidente da comissão entende que o debate ainda não está maduro o suficiente para ser feito dentro desse período. Uma enquete virtual aberta pelo portal da Câmara no início deste mês a respeito do projeto identificou até o momento que 95% das pessoas que opinaram sobre o assunto no site dizem discordar totalmente do projeto do governo. Foram computados cerca de 59.300 votos nessa linha. Outros 3%, o equivalente a cerca de 2.000 votantes, disseram discordar na maior parte, enquanto apenas 2%, pouco mais de 560 votos, afirmaram concordar totalmente com o texto. Ao mencionar o pedido de retirada de urgência, Braga falou à reportagem do Brasil de Fato sobre as expectativas. E o mínimo que se pretende é que essa matéria tramite nas comissões e que tenha como principal objetivo ouvir os trabalhadores que são diretamente afetados por essa legislação. Os trabalhadores não estão satisfeitos com o texto. A Câmara tem, nos últimos tempos, enxugado a tramitação de diferentes propostas de lei. Esse expediente foi utilizado pela Casa principalmente a partir da pandemia, com a institucionalização das votações semipresenciais e a necessidade de avaliação rápida de matérias relacionadas à crise sanitária gerada pela Covid naquele momento. O rito mais curto acabou sendo útil ao contexto, mas também favoreceu em diferentes momentos a emergência e a aprovação de textos avessos ao interesse público, principalmente medidas criticadas pela sociedade civil no campo progressista. O modelo conta com a oposição de diferentes parlamentares que apontam ofensa ao processo legislativo.
Isso pelo fato de que, na prática, esse fluxo de trabalho ignora a atuação das comissões, que se consolidaram de forma histórica no Congresso como espaços de participação civil e debates mais aprofundados sobre as propostas de lei. Quando as matérias vão diretamente a plenário, a tendência geral é de pouco diálogo com instâncias civis, porque essa dinâmica fica em geral restrita a conversas que se dão entre os gabinetes dos parlamentares e as lideranças populares, sem, portanto, os espaços de audiência pública e detalhamento dos temas. Além disso, o rito mais econômico amplia a concentração de poderes nas mãos do presidente da casa, a quem cabe a prerrogativa regimental de bater o martelo sobre a data em que cada texto deve ser colocado em votação no plenário. No caso de um projeto de urgência constitucional, ou seja, quando a proposta não é avaliada rapidamente, ela passa a trancar a pauta da casa, o que significa que a matéria tem prioridade diante de todas as outras para que se cumpra o prazo limite de 45 dias. O deputado Glauber Braga aponta que ainda há muitas insatisfações, segundo suas palavras, por parte dos trabalhadores com o projeto do governo que trata dos aplicativos. Há muitas reclamações, mas a prioritária delas eles não querem receber por hora, eles querem receber por quilometragem. E vem a Uber exercendo o seu poder por uma posição que seja mais favorável para ela em detrimento dos trabalhadores. Nós temos que, em diálogo com o governo, solicitar a retirada da urgência e priorizar o diálogo e o atendimento aos direitos dos trabalhadores e tensionar aquilo que é os interesses da Uber, que não podem ser os prioritários numa discussão como essa. Por regra, a urgência constitucional só pode ser retirada pelo próprio Poder Executivo. Do ponto de vista de conteúdo, o projeto do governo Lula propõe jornada de 8 horas para os motoristas, permitindo que se chegue ao limite de 12 por dia por plataforma, além de R$ 32,90 de pagamento para cada hora trabalhada, e sem contabilizar o tempo de espera, o que, segundo cálculos da proposta, apontaria para uma renda mínima de R$ 1.412, o valor atual do salário mínimo. Do ponto de vista da Previdência, o texto enquadra a categoria como contribuinte individual, com previsão de uma contribuição sobre remuneração de 7,5% para o trabalhador e 20% para o empregador. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, em Brasília. Locução, Douglas Matos. E uma boa notícia para quem está em São Paulo. Será inaugurada amanhã, dia 27 de março, a nova sede da Livraria Expressão Popular e também do Armazém do Campo. Quer saber mais sobre essa grande inauguração? Quem traz mais detalhes é a nossa repórter Denise Salomão. O Armazém do Campo de São Paulo e a Livraria Expressão Popular terão casa nova a partir desta quarta-feira. O novo espaço compartilhado vai oferecer as opções do catálogo da editora Expressão Popular e os produtos da Reforma Agrária Popular. Tudo agora vai ficar num só lugar, Alameda Notman, 806, bairro de Campos Elíseos. O endereço fica a cerca de 5 minutos de caminhada da sede atual do Armazém do Campo. Até a inauguração, o armazém permanece fechado para a conclusão do processo de mudança. Nesta quarta, dia da inauguração, e na quinta, a nova loja funcionará das 9 da manhã às 8 da noite. O espaço deve ficar fechado na Sexta-feira Santa, dia 29. O Armazém do Campo de São Paulo segue com a tradição dos almoços aos sábados. O cardápio do dia 30 já está definido: moqueca de peixe com opção vegana. Já a nova loja da Livraria Expressão Popular terá funcionamento habitual de segunda a sexta, também das 9 horas da manhã às 8 horas da noite. Aos sábados, o encerramento é um pouco mais cedo, às 7 da noite. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em São Paulo, locução Denise Salomão. Já estamos no finalzinho do programa e para fechar o nosso Bem Viver desta terça-feira, a gente fala agora de uma iniciativa que vem lá do Maranhão. São as aulas do projeto Música nos Assentamentos, uma parceria entre o MST e universidades parceiras. Essa parceria alimenta a esperança de dezenas de jovens maranhenses em conhecer e aprender a tocar um instrumento musical. Quem nos conta sobre essa iniciativa é Mariana Castro.
Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato. São 40 anos regando o sonho de um novo tempo, pra ser coletivo, ser nacional e ser movimento. Ao longo de sua história, os Sem Terra têm composto canções que expressam o processo de luta cotidiano, em ritmos das mais diversas referências da cultura brasileira. Avante, companheirada, é tempo de celebrar 40 anos de lutas, temos que comemorar. No Maranhão, crianças de escolas do campo têm o primeiro contato com instrumentos por meio do projeto Música nos Assentamentos, uma parceria do MST com a Universidade Estadual. O professor de música da UEMA, João Matos Neto, conta um pouco sobre a importância desse projeto. A gente sabe da importância e, sabendo disso, a gente propôs uma parceria com o MST, a UEMA e o MST, para termos aulas de música, oficinas de música nessas escolas. Então a gente tem aulas de violão e flauta doce. E futuramente a gente vai ter algumas oficinas de construção de instrumentos também, utilizando materiais recicláveis, né, e da natureza também. Então a gente vai utilizar nossos saberes, né, na teoria musical para engrandecer justamente a cultura que já faz sentido para todos eles. Promover qualidade nas escolas e na educação do Maranhão é uma das bandeiras do MST, que sob o lema Terra, Arte e Pão, a nível nacional aposta na defesa do acesso ao lazer e à cultura no campo. O projeto Música nos Assentamentos vem nesse sentido, de ofertar, mas também chamar a atenção para lacunas deixadas pelo Estado. É o que explica Regina Costa, educadora popular do movimento. As crianças daqui, elas não têm essa oportunidade de frequentar a escola de música, e os projetos que vêm pela CEMED, pela Secretaria de Educação, geralmente não conseguem chegar no campo, né? Então, assim, para a gente foi uma conquista e a gente está muito esperançoso que isso dê certo. As crianças estão todas animadas. Contemplado pela Lei Paulo Gustavo, o projeto garantiu ainda a duração de 1 ano e a aquisição de instrumentos para os assentamentos. No projeto veio 2 instrumentos, que é a flauta e o violão, e nós nos organizamos aqui para contemplar não só os alunos do assentamento, mas também todos os alunos dos arredores do assentamento da nossa comunidade, que consiga abranger. Kelly Isabelle, uma das estudantes, comemora que já toca as primeiras notas de violão. Eu escolhi o violão logo porque eu não sabia tocar e eu acho que com essa oficina eu vou aprender, né? E essa oficina foi muito boa aqui na minha vida, né? Logo porque já aprendi um pouco, né, a tocar, e eu achei muito bom ter vindo pra cá, não só pra mim, mas para as pessoas que vieram, né? O meu canto vou coletivizar, o meu canto vou coletivizar, levantar nossa bandeira, pra lutar continuar, levantar nossa bandeira, pra lutar continuar. Do Maranhão para a Rádio Brasil de Fato, Mariana Castro. E o Bem Viver desta terça-feira fica por aqui, mas você pode nos ouvir na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo, ou também você pode nos ouvir no site do Brasil de Fato, lá no radio.brasildefato.com.br. O nosso programa vai ao ar em diversas rádios pelo país. A lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. E a gente aproveita aqui também para mandar um abraço e agradecer a parceria desses veículos que estão sempre com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. Dá para ouvir onde e quando você quiser.
A apresentação do programa de hoje foi comigo, Afonso Bezerra. O roteiro com Denise Salomão. Edição e produção de Douglas Matos e Mariana Lemos. Os trabalhos técnicos de Lua Gattinone, Adilson Oliveira e André Paroche. A coordenação de rádio e TV é de Monize Ravena. Diretora de programas de áudio, Camila Salmásio. A direção executiva é de Nina Fidelis. O apoio é da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.